Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aqui a mais um encontro ao vivo. Vamos chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido também aqui por vocês, que é insônia. Vamos chegando. Bom dia, Fátima! Vamos falar hoje sobre a insônia. Vocês vão entender as causas emocionais por trás da insônia. E depois, no final, também vou passar uma técnica, uma prática para ajudar você a dormir melhor. Então, vamos chegando aqui, todo mundo que está chegando, bom dia! Eva, Washington, bom dia a todos! Gente, então, eu quero que vocês, para a gente começar aqui, como o nosso tema hoje é insônia, eu quero que vocês coloquem aí como que vocês têm dormido. Vocês têm sentido dificuldade para dormir? Ou você conhece alguém que tem passado, que tem sofrido com insônia? Essa live vai ajudar muito, então se você conhece uma pessoa que esteja passando por isso, já encaminha também essa live para essa pessoa, tá? E fica até o final, que depois no final eu vou passar então uma prática para ajudar a dormir melhor, tá bom? Bom dia a todos que estão chegando. Alguém pode me sinalizar se está tudo certo com o som, gente? Vocês me ouvem bem? Tudo certinho? Bom dia, Gina, Roseli, Neuza. Sejam bem-vindos aqui, gente. Para quem está chegando, hoje a gente vai falar sobre a insônia, tá? Então vamos lá, coloquem aí nos comentários para mim como vocês têm dormido. Vocês têm dormido bem? Tem alguém que tem passado por insônia? A gente vai entender também aqui os tipos de insônia. Bom dia! Obrigada por sinalizar para mim, Washington, que o som tá ok. Joia! Então vamos lá, gente. Você tem sentido dificuldade de dormir? Coloquem aqui para mim nos comentários. Às vezes você deita na cama e não consegue pegar no sono, fica rolando, com pensamentos acelerados e não consegue dormir de jeito nenhum. Ou às vezes você pode até dormir com facilidade, consegue pegar no sono rápido, mas aí depois parece que do nada, entre 3 e 4 horas da manhã, você desperta. Você não entende, vai lá, olha no relógio, dá sempre 3, 4 horas da manhã. Isso tem acontecido com você? Coloca aí para eu saber. Ou as duas coisas, você tem dormido muito picado? Como que está o seu sono? O seu sono está muito leve? Tem sido um sono reparador? Ou não, você tem acordado sempre cansada? A gente vai entender por que acontece a insônia no corpo, tá? Então, para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Tem alguém aqui que está me assistindo pela primeira vez? Enquanto vocês vão chegando, se tiver alguém novo, eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Thaís Silveira, eu sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Eu também sou bióloga graduada pela Unicamp, tá? Então eu trago aqui uma visão integral sobre saúde e sobre doença. Então é uma visão diferente da medicina tradicional, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre a insônia hoje. Então, se você tem tido dificuldade de dormir, tem passado por insônia, você sabe que a insônia ela gera diversos efeitos no corpo, né? Então, se você for identificando, vai colocando aí de 0 a 10 quanto que vocês sentem a insônia. Então, pode gerar vários efeitos secundários no corpo também. É à noite, durante o sono, em que a gente vai recuperar os tecidos, né? Em que o corpo vai descansar, em que a gente vai recuperar mesmo, produzir hormônios, recuperar os tecidos. É a noite em que o corpo vai se curar. Então é muito importante ter uma noite de qualidade, um sono bom. E quando você tem insônia, se você não dorme legal, você pode sofrer às vezes com irritabilidade. Às vezes você pode ter indisposição, já acorda cansada, mal-humorada no dia seguinte. Às vezes você pode sentir muito cansaço, dificuldade de raciocínio também, muito comum. E isso pode influenciar também na questão dos hormônios, pode ter um efeito nos hormônios também, né? Porque é à noite que o corpo vai secretar, produzir os hormônios também. Então, se vocês forem identificando, se vocês têm passado por isso, vão colocando aí nos comentários também para eu saber, tá bom? Então, vamos lá entender, gente, quais são os 3 principais tipos de insônia. Se vocês forem identificando a fase que vocês estão, coloquem aí para eu saber também. Tá bom? Show! Bom dia, Tatiana! Todos que estão chegando, sejam bem-vindos.
gente pode ter 3 tipos de insônia, tá, gente? Eu vou começar aqui explicando para vocês sobre esses 3 tipos. Então, o primeiro tipo de insônia é a insônia ativa, que é exatamente aquele primeiro caso que eu falei para vocês, que é quando você deita na cama, você não consegue dormir de jeito nenhum. Então, você tem aí geralmente pensamentos viciosos, fica remoendo alguma coisa na sua mente e o seu corpo não consegue relaxar. Não adianta o que você faça, você não consegue dormir, não consegue pegar no sono. Então, isso é exatamente esse primeiro tipo de insônia, essa insônia ativa, que acontece quando você está vivenciando algum estresse, quando você está vivenciando alguma situação desagradável, alguma preocupação, tá? Isso acontece quando o seu corpo ele está em estado de alerta, então quando você está às vezes sentindo medo, ou quando você está remoendo alguma coisa na sua mente e o seu corpo ele fica ligado. Então, porque você justamente está vivenciando essa preocupação. E aí você não consegue relaxar. Você não consegue relaxar e o seu corpo não te deixa dormir, porque você fica sempre em alerta. O medo, quando você está passando por algum tipo de medo, por algum tipo de estresse, né, de preocupação, que acontece aqui nesse primeiro tipo de insônia, o medo ele vai te deixar em alerta. Isso é um mecanismo do seu corpo para você sempre estar pronto ou para fugir ou para lutar. Então, quando você está vivenciando esse medo, o seu corpo ele não te deixa dormir. Para você entender melhor aqui, vou te dar um exemplo. Imagine, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é um exemplo muito fácil de entender. Imagine que agora você está na sala da sua casa, sei lá, na frente da sua casa, você vai caminhar, vamos mudar, você vai fazer uma caminhada e aí do nada aparece uma onça na sua frente. O que você vai fazer? Gente, apareceu uma onça, olha o perigo que você tem ali na sua frente. Você não vai conseguir relaxar, você não vai sentir dor, você só vai correr para fugir dessa onça. Então, o seu corpo ele vai ficar em estado de alerta, porque você está ali com o perigo com a onça na sua frente. Então, você não vai conseguir relaxar, certo? Então, seria exatamente esse primeiro tipo de insônia, que é a insônia ativa quando você está vivenciando esse estresse, quando você está vivenciando algum medo, tá? Esse seria o primeiro tipo. Alguém identificou aqui está vivenciando esse primeiro tipo de insônia? Coloca aí nos comentários se você for identificando também para eu saber, tá bom? Então, esse seria o primeiro tipo de insônia. Qual que é o segundo tipo de insônia? Bom dia, Gisele. Qual que é o segundo tipo de insônia que a gente tem? É uma insônia que a gente chama de insônia boa. É uma insônia reparatória. E qual que é essa insônia? É exatamente quando você acorda entre 3 e 4 horas da manhã. Então, já aconteceu de você estar dormindo e aí parece que do nada você desperta esse horário? Você vai lá, você olha no relógio, dá sempre entre 3 e 4 horas da manhã? Isso não acontece por acaso e a gente vai entender aqui por que o seu corpo te desperta esse horário. Vocês têm vivenciado isso? Então, acordar parece que do nada, de madrugada, entre 3 e 4? Essa é a insônia boa, tá? Essa é a insônia boa e é uma defesa do seu corpo e você vai entender por quê. Então, diferente do primeiro tipo de insônia, quando você está vivenciando o medo, né? Quando você está vivenciando o estresse, nesse segundo tipo de insônia, o estresse ele já passou. Então, a onça já desistiu de correr atrás de você e o seu corpo já relaxou. Então, geralmente nessa fase, é uma fase que vem muito sono, que vem muito cansaço, justamente porque o seu corpo agora já passou o perigo. A onça já foi para o canto dela e você pode relaxar. Então, esse estresse já passou, o seu corpo relaxou. E o que acontece entre 3 e 4 horas da manhã? Entre 3 e 4 horas da manhã acontecem os picos de reparação do corpo, ou seja, os picos de cura. Lembra que eu falei para vocês que é à noite que o nosso corpo se recupera? Exatamente. E nessa fase, entre 3 e 4 horas da manhã, o que acontece? Acontece, por exemplo, a inflamação, acontece a dor, por exemplo, tá? Que são sintomas de fase de cura, é o seu corpo se recuperando. Então, voltando aqui no exemplo da onça para você entender melhor. Quando você está vivenciando ali um estresse, como eu falei,
Você não vai sentir dor, às vezes você corre, você só vai se preocupar em correr da onça, né? Você está em alerta. Você pode às vezes até tropeçar, cair, machucar seu pé, só que você não vai sentir dor. Você vai levantar e vai continuar correndo, certo? E o que vai acontecer quando a onça for embora? Aí você vai relaxar. Aí vai vir todo o cansaço do mundo. Aí você começa a sentir a dor do seu pé que você machucou só depois que a onça foi embora. Aí o seu corpo ele pode reparar, você relaxa e o seu corpo vai descansar. E aí vem a dor, vem a inflamação, tá? Então, entre 3 e 4 horas da manhã é o horário em que a gente tem esse pico de recuperação do corpo. Então, por isso também que geralmente as dores elas se intensificam de madrugada, porque o corpo ele está resolvendo esse estresse, tá? Vocês estão conseguindo identificar aí? E geralmente, se você acorda aí entre 3 e 4 horas da manhã, comecem a observar. Geralmente é quando você acorda espirrando, ou quando você acorda às vezes tossindo, ou você às vezes acorda com muita dor, né? Ou às vezes você está se coçando muito, se você tem alergia, você acorda se coçando, ou você acorda às vezes com falta de ar, com crise de pânico, tá? Ou com um sonho de repente que vem. Geralmente acontece isso quando você desperta nesse horário, tá? Se você não reparou, começa a reparar agora se isso acontecer com você, tá bom? Então, o que acontece nessa fase, né, gente? Entre 3 e 4 horas da manhã, então, à noite de madrugada, quando o seu corpo está em recuperação, o que acontece? Acontece um edema cerebral. Então, lembra que eu falei da inflamação? A inflamação, ela vai aumentar a quantidade de líquidos no seu cérebro, certo? E aí, o que acontece? O acúmulo desse líquido, o acúmulo desse edema, ele vai fazer com que você acorde, com que seu corpo te desperte por proteção, justamente para você drenar esse líquido, tá? Então, esses despertares que acontecem entre 3 e 4 horas da manhã são uma defesa do seu corpo, justamente para você drenar esse líquido, tá? Para você não acumular muito líquido maior, né, do que a sua capacidade fisiológica pode aguentar ali. Então, é um sistema de proteção. Se você estiver vivenciando essa fase, é um bom sinal. Saiba que o seu corpo está se curando de algum estresse. Então, lembra do exemplo da onça. A onça foi embora, você já pode se recuperar, tá bom? Então, se você conseguiu identificar essa fase, alguém está identificando, coloca aí. Então, se você estiver vivenciando essa fase, é um ótimo sinal. É o seu corpo se curando de algo, se recuperando de algo, tá bom? Show! Bom dia, Thaís. Vamos chegando aqui. Então, vamos lá, gente. E a gente tem um terceiro tipo também, que é a insônia mista, que seriam basicamente as duas coisas juntas, tá? Ou quando você acorda picado, muitas vezes ali, são esses dois mecanismos juntos aqui também pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vocês estão identificando? Coloquem aí, se tiverem dúvidas também pode colocar, tá? Depois eu respondo vocês. Então, vamos lá. Qual que é, então, a gente vai entrar agora nas causas emocionais por trás, tá? Então, é uma visão diferente da medicina tradicional. Vou te passar aqui as causas por trás. Então, sempre tem uma causa, tá? Assim como todo sintoma, a insônia também tem uma causa por trás. E a causa aqui, falando de modo geral para vocês, qual que é a causa principal? A causa principal, então, por trás da insônia é algum medo, algum estresse, alguma insegurança que você viveu ou que você criou, porque a nossa mente ela não diferencia, né? O cérebro não diferencia o que é real ou o que é imaginário, então uma criação, uma imaginação, né, também pode gerar insônia. Então algum estresse, algum medo que você vivenciou em algum período da sua vida, que o seu corpo ainda não, por algum motivo, ele ainda não conseguiu resolver, tá? Então, quando tem alguma pendência, o cérebro ele não tem a noção de tempo e de espaço, tá? O cérebro ele não consegue, ele não entende que o evento já passou. Às vezes, a causa da sua insônia é algo que aconteceu lá atrás na sua infância. Ou, às vezes, mesmo dentro da barriga da sua mãe pode acontecer.
Só que se isso não for ainda resolvido, 100% resolvido pelo seu corpo não vai entender que isso já passou. Ele vai tentar ainda te manter em alerta para você resolver. Enquanto você não resolver essa causa, tá? Que está armazenada ali no seu cérebro inconsciente, o seu corpo vai te manter em alerta para você ficar buscando ali soluções para resolver aquele perigo que ainda não foi resolvido, tá? Então, falando aqui de forma geral, e daqui a pouco a gente vai aprofundar nessas causas, tá? Para vocês identificarem que são 5 causas principais, existem esses conflitos de medo, né? O seu corpo ele está te mantendo em alerta. Quando você está em perigo por algum motivo, o seu corpo não vai te deixar dormir. Lembrem ali do exemplo da onça, tá? Vocês estão conseguindo identificar? Coloquem aí que agora a gente vai entrar num ponto importante que eu vou falar para vocês as 5 principais causas emocionais por trás da insônia. E eu quero saber se vocês estão identificando também, tá bom? Muito bom, gente, que tá chegando aí. Bom dia. Então vamos lá, gente. Vou passar para vocês aqui as 5 causas emocionais por trás da insônia mais comuns, tá? Legal, sério. Se vocês identificaram também a fase que vocês estão, coloquem aqui para eu saber. Esse conhecimento é muito libertador. Comecem a observar também quando vocês forem dormir, como que está o sono de vocês. Se às vezes vocês deitam e não conseguem pegar no sono, né? Ou se às vezes você até consegue pegar no sono rápido, mas vai lá e acorda sempre 3, 4 horas da manhã. Agora você conseguiu entender por que isso acontece. Tá bom? Show! Muito bom, gente. Inclusive, pacientes, que se tiver algum paciente aí, agora vocês conseguiram entender por que eu pergunto para vocês ali na nossa primeira parte da consulta sobre a questão do sono, né? Se vocês observarem, eu sempre pergunto, como que tá o seu sono? Você tem demorado para pegar no sono ou você tem despertado de madrugada, né? Entre 3 e 4 horas da manhã? Eu sempre pergunto isso justamente para identificar a fase em que você tá, certo? Então, se tiver algum paciente aí, já sabe também por que eu te faço essa pergunta. Então, vamos lá, gente, para as 5 causas emocionais. A primeira causa emocional por trás da insônia é quando você fica remoendo situações que já passaram. Então, às vezes, situações do dia a dia mesmo, tá? Se vocês forem identificando, coloquem aí. Então, quando você fica ali com pensamentos de remoer mesmo alguma questão que às vezes foi desagradável, né, no seu dia, ou quando você sentiu raiva de alguém, né? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa ali no seu dia que você não concordou, alguma coisa que você às vezes não conseguiu falar o que você gostaria de ter falado e aí te gerou essa raiva, esse incômodo, né? Quando você não falou exatamente o que queria ter falado para alguém. Ou às vezes você passou por alguma briga no seu trabalho, brigou com o seu chefe, brigou com o seu esposo, isso te gerou estresse, isso te gerou contrariedade, né? Então isso te gerou raiva. E aí você fica ruminando, remoendo esses problemas antes de dormir, tá? Situações que já passaram. Pode ser também, por exemplo, alguma perda que você não conseguiu aceitar, alguma separação que às vezes você achou injusto, alguma acusação que você teve. Você fica ali remoendo o problema. Às vezes, por exemplo, quando você passa por um luto, né, tá na fase de luto, vem também essa questão de remoer o problema, né, fica remoendo a situação. E vem muitas vezes a mágoa. Vocês estão identificando essa primeira causa? Então, quando você fica ali remoendo essas situações que já passaram, o seu corpo ele permanece no estresse, ele fica revivendo aquilo. A sua cabeça ela não para de funcionar enquanto você não resolver aquela situação. Então, o seu corpo ele vai o quê? Vai te manter em alerta para você buscar uma solução, certo? Então, você tem vivenciado isso, você tem passado por essas situações de ficar deita e aí fica remoendo o que te aconteceu, o que você não conseguiu resolver? Essa é uma primeira causa muito comum por trás da insônia.
tá bom? Se vocês forem identificando, vão colocando aí. Ó, não consigo pegar no sono direito e acordo sempre 1h da manhã, às vezes até às 5 embolando na cama. Legal que vocês estão identificando. A gente vai entender também o que pode estar por trás disso. Se for identificando, vai colocando aqui, tá? Muito bom. Então, qual que é a segunda causa emocional por trás da insônia, gente? Seria quando você fica sofrendo por antecipação por alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, seria aquele famoso e se, né? Alguém é assim? Então, aqui entram os medos, tá? Quando você sofre por antecipação com medo de algo. E aqui dentro dessa segunda causa de sofrer por antecipação, a gente tem 2 tipos de medos que podem estar por trás da insônia. Vamos ver se você consegue identificar, tá? Então, o primeiro tipo de medo que a gente tem é o medo frontal. O que seria esse medo frontal? Seria você ter um medo de repetir alguma coisa que você já viveu, que você já passou em algum momento na sua vida. Então, é um medo conhecido, é um medo frontal, certo? Alguma situação que você já vivenciou, que te gerou medo, que te gerou preocupação e você tem medo que aconteça de novo. Então, eu vou dar aqui um exemplo para ver se você identifica, para ficar mais fácil, mais claro também de você compreender. Vamos supor que em algum dia da sua vida você tenha feito uma viagem e nessa viagem você teve um acidente de carro, por exemplo, tá? E aí o que vai acontecer? Isso te gerou medo, certo? E aí, numa próxima vez, quando você vai viajar, você fica com medo de ter um acidente de novo e não consegue dormir. Vocês estão identificando aqui o que eu te falei? Esse seria um exemplo de causa da insônia, de medo frontal, de repetir essa situação do acidente que já aconteceu uma vez na sua vida, tá? Um outro exemplo aqui é de medo frontal, por exemplo. Vamos supor que você tem um evento de trabalho, em algum momento da sua vida você tinha uma palestra para ministrar, por exemplo, e você ia de carona com alguém. Só que aí você acabou dormindo demais, você perdeu o horário, perdeu essa carona, perdeu esse evento, não conseguiu palestrar. E aí o que acontece se você for exposto a uma segunda situação na sua vida em que você tem algum compromisso de trabalho, alguma coisa importante? O seu corpo, o seu cérebro vai te manter em alerta porque você tem medo de perder a carona de novo, de você perder o horário. Então, você sofre antes do evento, né, com medo de acontecer de novo isso. E aí você acaba não dormindo, com medo de perder a hora para o seu compromisso. Esse seria um segundo exemplo de medo frontal, tá? Então, de repetir alguma coisa que você já vivenciou, certo? Estão identificando? Ó, a Ana, tive medo de iniciar um novo curso pelo simples fato do anterior que fiz não conseguir trabalhar na minha área. Exatamente, você está identificando. Então, esse seria um exemplo de medo frontal. E a gente tem também aqui dentro dessa segunda causa, gente, um outro tipo de medo, que é, o primeiro então era o medo frontal, o medo conhecido. Esse é o medo que a gente chama do medo da nuca, que seria um medo do desconhecido. Então, você não está vendo o perigo, você não sabe o que é, você nunca viveu essa situação, mas pode acontecer alguma coisa. E aí vem muito a insegurança do novo. Você fica sempre ali imaginando o que pode acontecer caso alguma coisa dê errado. Você nunca passou por essa situação, então você fica analisando as possibilidades. Certo? E aqui geralmente é uma causa muito comum de pessoas que às vezes querem estar no controle de tudo, né? De pessoas que às vezes sofrem quando alguma coisa sai do planejado, certo? Então são pessoas que ficam imaginando o que pode acontecer, ficam imaginando o que pode acontecer, tá? De algo desconhecido. Então você fica pensando muito nessas possibilidades do novo. E aí, mais uma vez, quando você pensa muito, você não dorme, certo?
Então esse seria um exemplo, né? Um segundo tipo de medo, que é o medo da nuca, certo? O medo do desconhecido, que também é muito comum de estar por trás da insônia. Se vocês forem identificando também, coloquem aí para eu saber, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, qual que é? Falamos das duas principais causas, então. Agora vamos para a terceira, são 5, tá? Qual que é, então, a terceira causa emocional por trás da insônia? Pensamento acelerado. Pensamento acelerado, só que aqui é um pouquinho específico, tá? Geralmente é aquela pessoa que quer resolver tudo para ontem. É aquela pessoa que, enquanto não finaliza uma tarefa, não finaliza aquela pendência, ela não sossega. Você é essa pessoa ou você conhece alguém assim? Então, enquanto não finaliza todas as tarefas, ela não relaxa. Então, geralmente, essa pessoa que tem esse pensamento acelerado é uma pessoa que racionaliza muito, tá? É uma pessoa que fica ali buscando soluções para tudo. É uma pessoa que precisa resolver na cabeça dela, ela precisa estar tranquila. E geralmente é aquela pessoa que acha que ela precisa ser perfeita. É aquela pessoa que acha que ela precisa deixar tudo solucionado para que todo mundo fique bem, para que o trabalho fique perfeito. Então, é aquela pessoa que quer resolver sempre tudo para ontem, tá? E que fica racionalizando muito. Esse seria também uma causa emocional por trás da insônia, tá? Se vocês forem identificando aí a fase de vocês. E a causa também vai colocando aqui para eu saber, tá? Então, vamos lá. Qual que é a quarta causa por trás da insônia? Essa é muito legal também da gente entender. São gatilhos que podem acontecer que te fazem reviver um trauma ou um estresse que você vivenciou em algum momento da sua vida que o seu corpo não resolveu, tá? Então, são gatilhos que podem te levar ao trauma passado, ao estresse passado, tá bom? E aqui, para a gente entender essa quarta causa dos gatilhos, é importante a gente entender, você entender que tudo que você vivencia na sua vida, tudo, absolutamente tudo, o seu corpo registra. Então, o seu corpo registra cheiro, pessoas, época do ano, sensações, horários, emoções, sons, tá? O seu corpo, ele registra tudo. E quando você vivencia, às vezes, um trauma, uma situação que te gera medo, que você não conseguiu lidar, o seu corpo, ele vai gravar, ele vai registrar tudo isso. Inclusive, todas essas situações, tudo que estava no ambiente, inclusive o horário, certo? Então, quando você vivencia essas questões negativas, o seu corpo, ele vai registrar tudo. E esses gatilhos, que podem ser até mesmo o horário, eles vão ativar um estresse passado e o seu corpo vai voltar a ficar em alerta, como se estivesse acontecendo naquele mesmo momento, tá? Lembra que eu falei que o seu cérebro não tem a noção de tempo e de espaço, ele não sabe que já passou. Teve um gatilho, às vezes o gatilho é a hora, tá? E o seu corpo vai achar que você está passando por aquele perigo de novo, aquele perigo inconsciente que você ainda não conseguiu resolver. Então, eu vou dar aqui um exemplo para você entender melhor essa parte. Vamos supor que em algum momento da sua vida, você estava de madrugada ali, 1h da manhã, por exemplo, teve um temporal. Teve um temporal e isso te gerou muito medo. O seu corpo, ele marcou que 1h da manhã teve temporal. Lembra que eu falei que o corpo marca tudo, ele registra tudo. E aí o que acontece? O seu corpo, ele pode te deixar em alerta e você pode acordar sempre ou por um período ali 1h da manhã, inconscientemente você vai despertar, o seu corpo vai despertar achando que pode ter temporal de novo. E aí geralmente é quando você acorda em horários muito específicos, que você fala, gente, toda vez 1h da manhã, olha no relógio, vem esse horário, por que será? Outro exemplo aqui. Se vocês forem identificando, vão colocando, tá? Show! Então, um outro exemplo. Vamos supor que quando você era criança, o seu pai falava para você
que se você não acordasse às 5h30 da manhã para você ir para a escola, tá? Exemplo, você levaria uma surra. E aí, um belo dia, você se atrasou, você não conseguiu acordar às 5h30, 5 horas da manhã lá, o horário que eu falei, e o seu pai te deu uma surra. Um outro exemplo, pode acontecer de você depois, às vezes passaram-se anos e você continua ali acordando 5 horas da manhã, porque se você não acordar, lembra, ele vai puxar para a memória original, para o conflito emocional original ali, achando que você está vivenciando aquilo de novo. Então, o seu corpo, ele te desperta por proteção, né? Você está em alerta ali. O seu corpo precisa buscar a solução para aquilo que não foi resolvido. Então, o horário também seria um gatilho, tá bom? Então, comecem aqui, nas próximas vezes que vocês forem dormir, né, que vocês passarem por isso, observem isso que eu estou passando aqui para vocês, tá? Recebam essas informações e analisem, né, na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, se vai fazendo sentido, tá bom? Muitas vezes essas questões são inconscientes, tá, gente? Às vezes você pode identificar, muitas vezes não, tá bom? Ó, a Ana tá identificando. Legal. Então essa seria a quarta causa, tá? Vamos agora para a quinta causa, que seria o sono leve. Alguém aí tem sono leve? Coloca aí para eu saber. E aqui, nessa causa, né, nessa quinta causa, o que acontece? É exatamente quando o seu ouvido não desliga. Então, alguma questão ali no som ambiente, liga o alerta dessa pessoa, tá? É como se você precisasse ouvir o perigo antes que ele acontecesse. Como se você precisasse estar sempre de prontidão ali, em alerta, para resolver alguma coisa. Então, eu vou dar aqui um exemplo para você, para ficar mais claro. O que é muito comum aqui? Maternidade, né? Mamães, principalmente mamães de primeira viagem, que ficam ali sempre em alerta para ver se o filho vai chorar, se o filho vai chamar, né? Precisa ficar sempre atenta ali, com o ouvido atento, para ver se o filho não vai chamar. E aí o sono fica muito leve, justamente porque a sua audição, o seu ouvido não consegue desligar, tá bom? Então, essa seria a quinta causa. Vocês estão identificando aí, pessoal? Coloquem para eu saber. Você conseguiu identificar alguma dessas 5 causas em você? Legal. Então, para você tentar identificar a causa, como eu falei para vocês, muitas vezes são eventos inconscientes. Podem ter causas ali desde a barriga da sua mãe. E aí você não vai conseguir se lembrar, você não vai conseguir tratar isso sozinha. E é justamente para isso que a gente está aqui, né? Nós terapeutas, existem técnicas para isso, tá? Mas você pode também tentar buscar qual causa né? Porque quando você tem a consciência, você consegue identificar, isso faz sentido para você, é um passo a mais para o seu processo de autocura acontecer. Quando você compreende os seus processos, quando você entende que o seu corpo ele trabalha sempre para te ajudar, você acaba entrando em um processo automático de autocura. Então, por isso que essas lives, esses conteúdos que eu trago aqui para vocês, são muito importantes, porque a consciência também é muito importante para o seu processo de autocura acontecer, tá? Ó, o Bruno identificou pelo menos umas 3 causas. Legal, gente, é importante identificar, tá? Que quando a gente identifica, traz a consciência, também é importante para a mudança, tá? E para a autocura acontecer. Legal. Então, para você tentar identificar a causa da sua insônia, pensa, quando que começou a sua insônia? Há quanto tempo que você tem isso? Tenta buscar aí, faça uma conversa com você mesma e tenta identificar, né? O que você estava passando, qual que era o seu momento de vida quando você começou a dormir mal. Será que você passou por algum medo? Será que você passou por algum perigo, algum trauma? O que será que você estava vivenciando emocionalmente um pouco antes da sua insônia começar a aparecer? Tudo isso vai fazer você entender, tá? Caso sejam situações conscientes, que você consiga se lembrar.
Tudo isso vai te ajudar a entender de onde a sua insônia vem, porque ela não acontece por acaso. Tá bom? Legal, gente. Então, antes da gente entrar na nossa prática, tá? Que eu vou fazer uma prática com vocês aqui. Qual que é a solução, então, para a sua insônia? A insônia é um sintoma, assim como qualquer outro, ela é temporária, ela pode ser solucionada e a solução é justamente tratar essas causas, esses conflitos biológicos, né? Essas causas que estão deixando o seu corpo em alerta. Quando o seu corpo entende, quando ele ressignifica esses eventos, esses traumas, esses perigos, e ele entende que isso já passou, que a onça já fugiu e que você pode, de fato, relaxar, a sua insônia, ela é cessada, tá? Você não tem mais insônia justamente porque você consegue tratar ali a causa real que está gerando a sua insônia, tá bom? E é por isso que existem tratamentos integrativos que atuam na causa, como a Seven Healings, por exemplo. Né? Eu faço isso através do tratamento das memórias celulares que geram a insônia. Então, a gente consegue ali identificar exatamente o evento ou os eventos, porque muitas vezes são mais de um, né? São várias situações, e a gente consegue tratar isso, tá bom? Então, ir na causa, tá? E o que é importante para você dormir melhor? Vou passar aqui algumas dicas, então, e a gente vai fazer duas práticas, tá? Eu falei para vocês que era uma prática, mas eu trouxe duas, tá? Que eu gosto de entregar mais aqui para vocês. Então, para você melhorar, para você dormir melhor, né? Você precisa estimular o seu sistema de relaxamento do corpo, tá? Então, eu vou te passar aqui duas técnicas, então, para você fazer quando você for se deitar, tá bom? A primeira delas é uma técnica que você pode também fazer, que eu vou fazer aqui com vocês, que pode ajudar também, ajuda demais se você passa por crise de ansiedade, por angústia, por depressão, pensamento acelerado. Isso vai ajudar muito, você pode fazer essa técnica também, tá? Não só para insônia. Então, é uma técnica que você pode usar aí para a vida, é totalmente natural, tá bom? E vai te ajudar bastante. Então, você vai fazer ao se deitar, tá? Isso vai te trazer um relaxamento importante para você dormir melhor. Então, não vai curar a sua insônia, mas vai ajudar na qualidade do seu corpo, vai ajudar do seu sono, perdão. Vai ajudar na qualidade do seu sono, vai ajudar o seu corpo a relaxar, para você dormir melhor, tá bom? Então, vamos lá para a técnica. Vocês querem saber? Vocês querem fazer aí comigo? É uma técnica muito simples, tá, gente? Muito rapidinha. É uma técnica em que eu vou trazer aqui para vocês um estímulo palpatório, tá? Para regular o sistema nervoso e para estimular esse sistema nervoso de relaxamento do corpo. Importante para você desacelerar e pegar mais rápido no sono, para você dormir melhor. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? A Ana, sim. Então, vamos lá. Vocês podem fazer comigo, tá, gente? Inclusive, se você estiver aí acelerada, com pensamento acelerado, palpitação, ansiedade, ajuda instantaneamente. Vocês vão ver, vocês vão sentir. Então, vamos lá. Vamos para a primeira técnica, tá? A gente vai estimular esse sistema de relaxamento do corpo, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar a sua mão, uma das suas mãos, de forma espalmada, aqui, logo abaixo do pescoço, tá? Então, dessa forma que eu tô fazendo aqui, faça aí também. Você vai colocar a sua mão aqui, leve, tá? Leve, o toque é leve. E você vai ficar dessa forma por 10 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que você permaneceu esses 10 segundinhos aqui, você vai descer suavemente a sua mão, como se você fosse em direção ao umbigo, mas é um movimento muito sutil. Você vai fazer isso até a sua mão travar. No primeiro ponto que ela travar, você vai parar. Então, olha como é sutil, ó. Parou. Aqui a minha parou.
Aonde a sua mão travar, você vai ficar e vai permanecer dessa forma por 2 minutos. Então, você vai contar no relógio, você vai relaxar ao máximo, vai ficar por 2 minutos assim, vai concentrar na sua respiração, tá? Se você estiver fazendo aí comigo, eu aqui já estou sentindo um relaxamento. Você vai permanecer assim por 2 minutos. Você provavelmente está aí sentindo um relaxamento, pode vir bocejo, pode vir sono. A gente está estimulando o sistema nervoso de relaxamento do corpo através de um estímulo palpatório. Então, finalizados os 2 minutos, você vai tirar a sua mão e já vai sentir os benefícios. Se você fez essa técnica aí comigo, coloca o que você sentiu, mas eu aqui já senti um relaxamento instantâneo, tá, gente? Então, se você tem ansiedade, se você tem angústia, tá sofrendo aí com palpitação, isso vai aliviar muito, tá? E se você tiver insônia, deita na sua cama e faça essa técnica antes de dormir, que vai te ajudar muito, tá? A relaxar o corpo e dormir melhor. Então, se você fez essa técnica, depois coloca aqui para eu saber como foi, como você se sentiu, tá? Eu já tô bem mais relaxada aqui, gente. Então, essa é a primeira técnica, tá? E agora, para a gente finalizar aqui, eu vou passar para vocês uma outra técnica, mas agora é uma técnica de reprogramação do sono, tá? É uma técnica diferente, que é indicada para insônia, é indicada para ansiedade, depressão. Quando o seu corpo está em alerta, né, e você não consegue desligar, você vai fazer essa técnica de reprogramação e você vai programar o seu sono, tá? Para você dormir com mais qualidade, como se você tivesse dormido por 8 horas, por 10 horas, mesmo que você não tenha todo esse tempo, todas essas horas disponíveis para dormir. Então, você vai fazer uma programação do seu sono, tá? Você vai programar para você dormir o equivalente a 8 horas, 10 horas, quantas horas você quiser, tá bom? E vai programar também um sono de mais qualidade, um sono reparador. Quem me ensinou essa técnica foi a doutora Roberta Rocco, tá? Que é a minha mentora, a criadora da metodologia Seven Healings, e eu tô disponibilizando aqui para vocês e deixando os créditos para ela, tá bom? Mas é a melhor técnica que eu conheço, tá? Para ajudar na insônia. Então, você vai fazer essa técnica antes de dormir, tá bom? Quando você quiser dormir melhor, se você estiver com o corpo em alerta, sofrendo com a insônia. E se você fizer essa técnica, eu quero que você depois faça hoje e volte aqui amanhã para me contar como você se sentiu, tá bom? Porque é uma técnica maravilhosa, muito simples e muito eficaz, tá? Ela é natural e comprovada. Então vamos lá, vou ensinar vocês. Vocês podem inclusive fazer essa técnica de programação do sono depois de fazer esse estímulo que eu ensinei para vocês, tá? Essa do pescoço, para potencializar, tá bom? Tenho certeza que você já vai dormir melhor. Ó, a Franci, ensino para os pacientes, exato. É uma técnica maravilhosa, tá? Então vamos lá, como que vai funcionar? Você vai deitar então e vai relaxar ao máximo o seu corpo. Então, você vai dormir, vai deitar, relaxa, tá? E você vai fazer o quê? Você vai fazer um movimento de contração e de relaxamento do corpo por 2 vezes. Então, deitou, relaxou. Você vai contrair o seu corpo dessa forma. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Quando você faz isso, o seu corpo ele relaxa mais, tá? É um estímulo a mais para o seu corpo relaxar. Então, você vai fazer essa contração e relaxamento do corpo por 2 vezes. Feito isso, você vai fazer um comando cerebral para relaxamento do seu corpo. Então, como que vai funcionar? Você vai fechar os seus olhos e vai contar lentamente de 10 até 0 em voz alta. Dessa forma, 10, 9,
8, de olhos fechados, tá? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegando no 0, o seu corpo ele vai estar em um estado de relaxamento máximo e nesse momento no 0, você vai dar um outro comando de programação para o seu cérebro. Você pode dar esse comando mentalmente ou em voz alta, tá? Como você preferir. Então você vai falar a seguinte frase, você vai dar o seguinte comando. Nessa noite eu vou dormir o equivalente a 8 horas de um sono reparador, relaxante, energizante. Eu vou acordar X horário, você pode aqui até colocar a hora que você quer acordar. Vou acordar 6 horas da manhã, disposta, energizada e revigorada. Você vai dar esse comando, tá? E aí, quando você coloca o horário de acordar, você vai ver que o seu cérebro vai estar programado para despertar esse horário. Então, vamos supor que você vai deitar meia-noite, que agora é meia-noite, e você precisa acordar às 6 horas da manhã porque você tem trabalho. Você não tem as 8 horas de sono disponíveis ali para você dormir, mas você vai programar o seu sono, o seu cérebro, para ele descansar, como se você tivesse dormido pelas suas 8 horas. E se você quiser potencializar e colocar para não precisar de despertador, e é incrível, tá? Vocês vão ver o tanto que funciona. Fazendo essa programação, você desperta exatamente às 6 horas da manhã. O seu cérebro ele vai potencializar a qualidade do seu sono, como se você tivesse dormido por todas essas 8 horas. Tá bom? Então você pode fazer se você tem pouco tempo para dormir, tá? Às vezes não tem essas horas todas disponíveis para dormir, ou se você não dorme muito bem, se você tem tido insônia, tá? Para potencializar a restauração do seu sono. Então essa técnica ela é maravilhosa. Façam e depois eu quero que vocês voltem aqui para me contar como foi, como vocês se sentiram. Combinado? Vocês gostaram, gente? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Muita gente me pedindo aqui para eu falar sobre insônia e era isso que eu preparei aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai ter um próximo encontro, tá? Na semana que vem, nosso encontro ao vivo aqui. Se você tiver sugestões de tema, também coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou preparar com todo carinho para você. Então é isso, gente. Um abração para todos vocês. Obrigada pela participação, tá? E até a semana que vem. Ótimo final de semana para vocês, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu?